meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão da URGS de 2004 que fala sobre carga elétrica e corrente elétrica. A questão diz o seguinte: selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo na ordem em que elas aparecem. As correntes elétricas em dois fios condutores variam em função do tempo de acordo com o gráfico mostrado abaixo, onde os fios estão identificados pelos algarismos 1 e 2. Temos ali o gráfico, né? É um gráfico de corrente por tempo. E aí a questão continua. No intervalo de tempo entre 0 e 0,6 segundos, a quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção transversal do fio é maior para o fio tal do que para o outro. No intervalo entre 0,6 e 1, ela é maior para o fio tal do que para o outro. E no intervalo entre 0 e 1, ela é maior para o fio tal do que para o outro. Então a gente basicamente tem que ver, dentro desses intervalos, qual dos fios tem uma quantidade maior de carga percorrendo ali, de acordo com o gráfico. O que eu tenho que fazer? Na verdade é uma questão onde eu não vou fazer nenhum cálculo. É simplesmente uma análise, tá? Eu deveria lembrar que nós temos a definição da corrente, né, onde a corrente ela é definida pelo módulo da quantidade de carga que atravessa um fio dividido pelo tempo. De certa forma, se eu pegar esta equação, passar o tempo para o outro lado, eu chego na seguinte relação, que se eu multiplicar o tempo, então, pela corrente, eu consigo encontrar a carga, tá? E aí, temos a seguinte questão. Um gráfico de corrente por tempo, que é justamente o que eu tenho aqui, a corrente e tempo. Eu tenho como resultado a área desse gráfico é igual a Q, ou seja, é igual a quantidade de carga. Então, basicamente, eu tinha que lembrar disso e fazer uma análise da quantidade de carga através da área. Só isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o fio 1 e eu vou chamar esse fio 1 de vermelho, tá? Fio 1 é o fio que eu vou usar, então, a cor vermelha. O primeiro intervalo que a gente tem do fio 1, entre 0 e 6, né? O primeiro intervalo do fio 1, ele vai desenhar uma área, né? Uma quantidade de área equivalente a essa partezinha que eu vou pintar aqui de vermelho, tá? O fio 2, eu vou usar a cor verde. Então a gente tem aqui o fio 2, estou usando a cor verde para o fio 2, para destacar ele. E daí a gente observa o seguinte, o fio 2, a área dele, até embaixo, né, seria toda a área que eu tenho composta pelo vermelho, mais um pedacinho que sobrou. Então, analisando essas duas áreas, o que a gente consegue perceber? Que nesse primeiro intervalo de tempo, a área do fio verde, o fio 2, é maior. Ou seja, se a área que ele compõe é maior, a quantidade de carga que passa por ele é maior. Então, no primeiro, né, intervalo, na primeira lacuna, eu vou botar o seguinte, entre 0 e 0,6, a quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção transversal do fio é maior para o fio 2 do que para o fio 1. Beleza. Agora a gente vai analisar a segunda parte. Entre os intervalos de 0,6 e 1 segundo, ela é maior para qual fio? Bom, a gente vai fazer a mesma análise, tá? O fio 1, agora, presta atenção, ele é toda essa linha vermelha aqui em cima. Então ele vai desenhar toda essa área, ele vai descrever toda essa área, certo? Agora o fio 2, que é o verde, né, ele é dessa linha para baixo. Então a área do fio 2 agora é só essa partezinha aqui, ó. É só essa partezinha aqui. O que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que nesse caso agora, nesse intervalo de 0,6 a 1, o fio 1 ele tem toda a área do fio 2 e mais um tantinho vermelho, né? Mais esse pedaço aqui, ó, que eu vou deixar chapado agora de vermelho. Então ele compõe toda a área verde mais aquele pedaço vermelho, ou seja, ele tem uma área maior
ele tem uma quantidade maior de carga agora nesse segundo intervalo, tá? Então, eu sei que entre 0,6 e 1 segundo, essa área é maior para o fio 1, ou seja, o fio 1 ele tem uma quantidade maior de carga do que o outro fio. Perfeito. E aí a última lacuna, ela faz referência ao intervalo todo. Percebam o seguinte, se a gente analisar com calma, essa parte que eu vou fazer de roxo agora, ó, ela compõe os dois fios. Os dois fios, eles vão desenhar essa área. Se tu perceber, essa parte que eu pintei, essa linha que eu desenhei de roxo, dela para baixo, eu tenho tanto a cor vermelha quanto a cor verde. Ou seja, essa aqui seria uma área comum para os dois, tá? No intervalo todo. Essa área seria uma área comum para os dois. O que importa mesmo, para a gente saber quem vai acabar tendo uma quantidade maior de carga, não é a área roxa, porque essa área roxa seria para os dois. Os dois têm aquela quantidade de carga. O que me importa mesmo é a diferença, é aquela sobrinha que eles tinham conforme a gente foi analisando. Então tu percebe o seguinte, ó, o fio 1, ele tem uma área equivalente, sobrando, né? Equivalente a esse pedaço. E o fio 2, ele tem uma área sobrando equivalente a este pedaço aqui, ou seja, a parte roxa é igual para os dois. Mas o fio 2, ele tem uma sobra um pouco maior do que o fio 1 dentro aí desse intervalo todo. A área do fio 2 sendo um pouquinho maior, esse fio 2 então significa que ele vai ter um pouquinho mais de carga ao longo de todo o intervalo do que o fio 1. Beleza? Então, preenchendo ali a lacuna, dentro de todo o intervalo de 0 a 1 segundo, a quantidade de carga é maior para o fio 2, porque o tanto dele é um pouquinho maior. Certo? Ficando na sequência 2, 1, 2. 2, 1, 2 me leva direto para a alternativa D. Detalhe, né? Se tu fosse tentar calcular aí, muito provavelmente tu não conseguiria fazer o cálculo, faltaria alguns valores ali de repente, e ficaria bem mais longo, bem mais complicada a questão, bem mais demorada, na verdade, né? Então, essa seria a melhor forma de resolver, fazendo essa análise pelas áreas. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.